mas a semana que vem ele está aí. Estamos aqui. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez em uma live com o PAC e estamos aqui com o Bispo. Hoje o Murilo não pôde estar presente, mas eu estou aqui, sou missionária Kelly e eu quero falar um pouquinho com vocês. Compartilhe essa live, ajuda a gente, envie. Se você tiver pergunta, pode fazer pergunta que o Bispo vai estar aqui para responder com a gente. Seja bem-vindo, Bispo. Amém, amém. Obrigado, querida missionária Kelly. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja em cada lar, em cada vida. E estamos aí para responder as perguntas, né? E compartilhar daquilo que Deus tem feito conosco. Amém? Sim. E vamos começar as perguntas? Amém. Já de cara assim. Vamos começar Tamo já. junto. Amém. Compartilha a live aí, ajuda a gente. Amém. Bispo, hoje o senhor estava comentando comigo sobre hoje, como o dia foi corrido, né? O senhor pode contar um pouquinho com a gente? Gente, foi um dia, eu não vou dizer atribulado, mas foi um dia de muito trabalho, né? Um dia de muitas atividades, né? Então, acordamos cedo, né? Eu geralmente acordo entre 5 e meia da manhã para orar, enfim, para colocar as coisas em ordem. E realmente foi uma rotina de visita, de aconselhamento. Estivemos com alguns pastores também, e à noite agora também estive discipulando alguns homens, e foi bênção, né? Porque é importante a gente gastar ou investir a nossa vida nas coisas do reino, né? Isso é importante. Então, na verdade, é um sacrifício que nos alegra, né? Porque a gente... E é muito gratificante. Muito né? gratificante. Porque quando você está fazendo algo dentro do propósito pelo qual Deus te chamou, não é peso, é alegria. Embora às vezes nós nos sintamos cansados, né? Mas é muito gratificante. Eu estou aqui feliz e alegre por estar fazendo a obra de Deus. É um privilégio. Amém. E pastor, teve uma pergunta que estava na última live, que foi na quarta-feira passada, e que ficou no ar e não foi feita essa pergunta, sobre a importância do Compac. Amém. A importância do Compac, né? Vem a calhar essa pergunta, é bem pertinente, porque hoje mesmo eu estive com o Jackson, né? Que é um dos membros da diretoria, estive com um pastor Ramos. Inclusive, se ele estiver nos ouvindo aí, um abraço, pastor Ramos, uma simpatia, uma bênção, né? Um homem de Deus aí que tem o coração no reino de Deus. Dá um abraço aí, se estiver nos ouvindo. Então, estive lá no Perequê, conversando com ele. É até um projeto do Compac, né? Sentar à mesa com pastores, agregar pastores. E ali a gente pôde ver a importância do Compac. O papel do Compac. O que é o Compac? O Compac é uma voz ou uma representação de todas as igrejas, né? Dos pastores. Na verdade, é um conselho de pastores, ou seja, é uma ação, uma causa de unidade da igreja. Esse é o propósito. Esse é o propósito pelo qual até eu fui convencido pelo Espírito Santo a participar do Compac. Eu entendo que o Compac é como uma representação dos pastores, da igreja, uma unidade, é uma ferramenta para promover a unidade do povo de Deus, né? E é um braço, né? É uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para unir as igrejas, né? O quanto isso é importante, né, pastor? A união é muito importante, né? E aí, nessas andanças, né, nessas caminhadas, nós percebemos, às vezes, pastores muito isolados, né? Pastores sofrendo, pastores passando por momentos de dificuldade e sem ninguém ao lado, às vezes, até para dar uma palavra, para compartilhar, um ombro amigo, para chorar, para compartilhar. E nós sabemos que na caminhada pastoral, na caminhada da obra de Deus, muitas vezes nós sofremos reveses, né? Nós sofremos embates, nós nos entristecemos, sofremos pela causa e muitas vezes nos isolamos, né? E precisando de ajuda. Então eu pude ali estar compartilhando juntamente com o Jackson, com o pastor Ramos,
essa necessidade de estarmos juntos com pastores, né? Estarmos estendendo o braço, você, pastor que está nos ouvindo, você de qualquer área, de Caraguatatuba, aonde a minha voz estiver chegando, a nossa intenção é ajudá-lo e ser esse braço, essa ferramenta para te ajudar a desenvolver o seu trabalho aí na obra de Deus. Esse é um dos projetos que a gente está tentando e buscando implantar no Compac, a unidade, né? Não existe um exército de um homem só. Então, deixar as diferenças teológicas, de placas denominacionais, para juntos ganharmos a nossa cidade para o Senhor Jesus, né? Evangelismo, enfim, independente da igreja ou denominação que você pertence, nós fazemos parte de um corpo. Eu sei que é um discurso bonito, né? Que muitas pessoas até gostam, mas o difícil é viver isso, e é um desafio do Compac fazer as pessoas entenderem, e eu sei que tem muita gente me ouvindo e muita gente com esse coração também, a importância do Compac, é promover a unidade dos pastores e do corpo de Cristo na cidade. Sim. E até mesmo, né, pastor, para quem quer conhecer um pouquinho mais, vai ter uma reunião agora, dia 5, né, de agosto. Sim. E daí a pessoa pode ir, quem está convidado, pastor, como é que é? Sim. Nesse dia 5 de agosto é a nossa próxima conexão de pastores, né, ali no Colégio Adventista. Inclusive tem o QR Code aqui, né, o pastor Felipe bem aqui, ó. Aponta aí o seu celular para o QR Code para você poder conhecer mais o Compac, para você saber como se filiar, como estar vendo a agenda. Então, dia 5 de agosto, é um sábado às 8h30 da manhã, ali no Colégio Adventista, nós vamos estar ali adorando ao Senhor juntos, conhecendo você, dando um abraço para você, em você, amém? Venha nos conhecer. Então é a oportunidade de você estar conhecendo o Compac, não de ouvir falar, mas de ver, de acompanhar. E aí você vai ter uma ideia mais clara do que o Compac representa e qual a importância dele dentro da nossa cidade. Tá bom? Então temos um encontro marcado com você, dia 5 de agosto. Marque aí na sua agenda e venha nos conhecer. Amém? Em nome de Jesus. Amém. E vai sim, vai ser uma bênção. É muito bom a gente conhecer mais, né? Isso daí é bom para a cidade, é bom para todas as igrejas, se todos se unirem e se torna uma grande, né? Então vamos lá. Pastor, eu queria também saber, semana passada o senhor ficou de trazer uma palavra para a gente. E eu queria deixar aberto o senhor que me deu uma palavra, fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém. O pastor Edivaldo não deixou, né? Mas é uma bênção. Mas como foi o primeiro, tinha bastante informação, tinha muita coisa, né? Ainda tem muita coisa, muita novidade aí. Daqui a pouco nós temos, em agosto, nós temos o Aviva, né? Estamos na expectativa do Aviva. Semana que vem o pastor Edivaldo vem e vai poder tratar melhor, vai poder falar melhor, explicar melhor sobre o Aviva, né, pastor? Isso, exatamente. Então, marque aí, né, o nosso Aviva Caraguá. Eu creio que semana que vem já vai poder falar nomes. Aleluia, glória a Deus. Estamos já vai aí. Ser tratado nomes, amém. Nome de cantores que virão, né, que serão bênção para nossas vidas. E a semana que vem o pastor vai estar aqui junto com a gente. Gente, tem novidade boa aí, hein? Tem não perca, hein? Não posso dar um spoiler, nada aqui, não posso falar nada, não estou autorizado, tá? Mas fica ligado aí, tá bom? Que quarta-feira que vem vai ter coisa boa aí para você ouvir e saber, amém? Então, nos acompanhe, né? Procure saber, procure se juntar a nós, e nós sabemos do nosso papel, que é fundamental para realizarmos a obra de Deus, amém? Eu até estava comentando hoje, missionária, com o pastor Ramos e com o Jackson, sobre a importância de os pastores serem pastoreados, porque pastor também é ovelha, né? Algum tempo atrás, aí não muito longe, distante desses dias, nós ouvimos ainda falar muitos pastores se suicidando, né? Em depressão, pastores com os casamentos deteriorados,
pastores vivendo crises, com filhos, com igreja, se entristecendo, pastores doentes emocionalmente. E isso é fruto, muitas vezes, às vezes do isolamento, da falta de amizade, da falta de conversa, da falta de um diálogo ou de troca de experiências. Eu acho assim, que quem está ali à frente de uma igreja, pastor, eu acho que o que mais dói, o que mais pega, né, é a ingratidão, né? Sim. A ingratidão é muito doído. E é difícil, assim, para quem está ali, está vivendo, passando por isso. E pastores, querendo ou não, tem que ser um espelho. Sim. Então, por isso que eu acho muito bonito o trabalho de vocês, que é onde os pastores são tratados, os pastores são cuidados, né? Então, isso é muito bom. E pastor às vezes precisa de um abraço. Sim. Pastor às vezes precisa de um conselho. Quantas vezes, né? Eu estava até comentando com os pastores, hoje mesmo, estava falando hoje, bem fresquinho, que eu aprendi uma coisa, que todo pastor, ele precisa, ou todo líder, né? Não só pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, diáconos, presbíteros, enfim, missionários, né? Pessoas que exercem cargo de liderança, de influência, a tendência é isolar, né? É se isolar. E por quê? Porque não é com qualquer um que você vai abrir o coração, não é com qualquer pessoa que você vai compartilhar suas dores, mas você precisa ter. E eu estava dizendo assim que todos nós precisamos de ter um Timóteo, um Barnabé e um Paulo, né, na nossa vida. O Timóteo é o discípulo que você está treinando, alguém que você está discipulando, treinando, ou alguns, né? O Barnabé é aquele amigo, né? Que você pode falar de igual para igual, abrir o coração, dizer certas coisas, falar certas, o momento de descontração. E nós precisamos de um Paulo na nossa vida. O que é o Paulo? Alguém que pode apontar o dedo na nossa cara, que pode nos confrontar, alguém que pode pôr a mão na nossa cabeça e orar quando precisa, um ombro, alguém que vai nos orientar, alguém que vai nos aconselhar nos momentos que a gente não sabe o que fazer. Gente, pastor tem hora que não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Pastor não é Superman, pastor também passa por lutas, passa por prova, passa por tudo isso. Chora. Tem dor de barriga, viu, gente? Exatamente. E é claro que às vezes também nós pastores temos a tendência de transparecer essa imagem de super-homem, né? Sim. Mas a Bíblia diz assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, na verdade, muitas vezes todos nós, seres humanos, temos fraquezas. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos, muitas vezes, de amigos, até para compartilhar o coração, para abrir o coração. Eu costumo dizer que quem fala das suas tentações não vai precisar falar das suas quedas, né? Então, quando você está vivendo um momento de tentação, de vulnerabilidade, você precisa de um amigo, de uma pessoa. Eu particularmente, eu sou fleumático, né? Eu tenho um temperamento muito fechado, embora não pareça, né? Eu sou muito reservado, realmente. Vou pouco às redes sociais, não gosto de me expor muito. Eu sou bem reservado com família, tal. E eu tenho essa tendência, então eu precisei trabalhar muito isso, de pedir ajuda. Minha esposa já não, minha esposa já qualquer BO, ela já pede ajuda. Vem. Eu já sou reservado. E a maioria dos homens, acredito que grande parte é assim, mais reservado, não gosta de falar dos problemas. E eu precisei desenvolver isso, porque o ministério você tem muitas pressões. E realmente tenho pessoas, amigas, que nos momentos de tribulação compartilho com você, ora por mim, vem cá, preciso desabafar. Mas eu tenho isso, sabe, pastor? Eu sou muito conhecido pelo meu sorriso, todo mundo fala do meu sorriso. Mas assim, às vezes eu posso passar pela luta que for, tá passando por uma prova, mas assim, eu não consigo mostrar isso. Eu sou assim.
E por mais que às vezes eu esteja com o coração doendo ali dentro, mas é difícil eu conseguir falar, eu conseguir me abrir. E uma coisa que me ajudou muito foi um projeto que a gente tem de mulheres na igreja, né? E me ajudou muito nisso. Então isso é a importância do cuidar, né? É o cuidar, é onde faz a diferença, né? Quando a gente é cuidado, né? Exatamente. E hoje em dia eu já tenho mais facilidade de sentar e conversar e falar e conseguir me abrir. Isso faz muita diferença. Exatamente, isso é muito importante. Você falar, às vezes o simples fato de você falar já pode-se dizer uma terapia, né? Mas você está sendo curado, né? Você está sendo falado, você está sendo ministrado, né? Você está sendo tirando muitas vezes alguma dor, algum trauma, alguma situação que poderia te prejudicar lá na frente, né? Então nós precisamos ter o nosso coração. O próprio Jesus fala de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? E guardar o coração é muitas vezes procurar tirar as mágoas, as coisas que emocionalmente muitas vezes nos ferem, né? E o Compac é para isso, né? Sim, a ideia do Compac do Compac é para cuidar de pastores, como já foi dito, pastores, presbíteros, missionários, todos que têm um cargo, que você exerce um cargo, quer participar, é para isso, né? Sim. É para isso que é o Compac hoje, o né? Compac tem, pelo menos na diretoria anterior também, junto com o pastor Tiago, né? Que estava anteriormente, já tinha essa proposta, muitos projetos que a gente vai dar continuidade hoje. Iniciou na gestão do pastor Tiago. Eu não posso falar das outras gestões que eu não participei, né? Mas assim, obrigado, querido. O pastor Tiago tinha essa proposta. Eu lembro que uma das primeiras reuniões, conexões que teve, eu me lembro bem que era da gestão do pastor Tiago, houve algo muito interessante. Teve o culto e tal, e em um dado momento nós nos separamos em grupos, né? E alguns pastores eu não conhecia assim tão de perto, e nós começamos a conversar entre nós. A gente separou, acho que era 3 de cada grupo, as mulheres também. E houve ali um momento de compartilhamento de experiências, como começou o ministério, as dores e tal. E aquilo foi muito marcante para mim, muito interessante. Eu pude ver ali uma proposta muito legal. Esse estar perto, estar junto, compartilhar o coração, um conhecer o outro, olhar no olho, né? E foi muito interessante, muito marcante para mim ali no início da gestão do pastor Tiago. E eu captei aquilo para mim, aquele espírito, né? Aquela intenção, e nós queremos também dar continuidade a esse tipo de situação, né? Porque o Compac é uma representação dos pastores da cidade, que às vezes está lá isolado, está lá no bairro, lá longe, sozinho, sofrendo, muitas vezes ninguém sabe das suas dores, e nós queremos ajudar você, amém? E nós precisamos da sua ajuda também, porque a gente é muita gente, são muitas igrejas, muitos pastores, mas nós contamos com você também. Sozinho ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Sim. Pastor, estamos aqui com o pastor Bal, né? Pastor José Mário, que é daquela igreja que está com a gente. Glória. O pastor Felipe, que falou Amém. que bênção. Amém. Benção, pastor Felipe. A Thalitinha. Falei do QR Code, hein, ó. QR Code, pastor Felipe. Pastor José Mário, beijão, um abraço. Maciel, que diz a paz do Senhor, pastor. Amém. Gratidão. Deus sempre abençoe. ao Senhor. Maciel. Jean, a paz do Senhor, Paz do bênção Senhor, de Deus. pastor Jean, benção. Glória a Deus. Vocês são top demais. Amém. Ele escreveu, Amém. Pai do Senhor, pastor. Amém. E é isso, né, pastor? Quanto isso traz a união, né? Porque às vezes a pessoa é de uma igreja e acha que o Compac não, o Compac é só para aquela tipo de... E não é, gente, é para todos, né? Amém. Para todos, é isso mesmo. O Compac é uma união. E na verdade a gente fala muito de reino de Deus, né? E o reino de Deus é isso. A própria linguagem de Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, já fala:
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pão nosso de cada dia. Então, a linguagem do reino, ela é coletiva. Deus trabalha no indivíduo, sim, mas sempre para abençoar o coletivo. Deus chama Abraão e diz para Abraão: olha, em ti farei uma grande família, né? Abençoarei todas as famílias da terra. Deus chama Jacó, um indivíduo, para formar as 12 tribos. Deus chama José, né? José sofreu, mas ele entendeu que o propósito do sofrimento dele é para quê? Para que toda uma geração fosse preservada, né? Então, quem tem a visão de reino, ele vai ter essa mente coletiva, ele vai ter essa mente abrangente, né? Essa multiforme sabedoria de Deus que Deus tem para agir, para abençoar. Então, nós precisamos ter isso. As ovelhas não são nossas, né? É de Jesus, né? Então, também trabalhar na mentalidade dos líderes. Nós, líderes, como líderes, muitas vezes temos a tendência de ser possessivos, né? A mente fechada. A mente fechada, não, gente. Quanto mais você ter a linguagem, a mentalidade do reino, mais você vai ganhar, né? E o que prende, eu costumo dizer que prende a ovelha não é cerca, é pasto. Se você dá pasto para a ovelha, ela fica. Sim, verdade. Alimenta ela e ela fica. E o compacto, ele, tanto quanto ele é bênção para a vida dos pastores, de todos, né? Ele também que trouxe o Aviva para cá, né? Sim, o Aviva Caraguá é um evento oficial da cidade, né? Da prefeitura, está no calendário cultural da cidade, é um evento da prefeitura, no qual o Compac tem uma contribuição enorme, grande, logicamente, porque o Compac é o órgão é a instituição que abrange, né, oficialmente as igrejas. Então, o Aviva Caraguá não é o evento propriamente dito do Compac, mas o Compac exerce uma contribuição muito grande de divulgação, de mobilização, de intermediação, né, de artistas, enfim. Trabalha, né, aí meio que em parceria com a prefeitura. Então, a importância do Compac para o Aviva também. E o Aviva é bênção para nós. É bênção, né? É bênção. Quem não pôde estar no ano passado, gente, a gente foi teve muito lá bom. os 3 dias e foi muito bom. Foi uma bênção. Superou as expectativas, né? Sim. A gente, o tempo de organização às vezes foi meio espremido, mas pouco Deus tempo, corrido, né, pastor? por uma série de fatores, tá, gente? Até porque era período pós-pandemia, não teve Sim. tempo hábil, não sabia, então se decidiu, né? A própria prefeitura teve dificuldade de articular, mas glória a Deus, foi tremendo, foi muito bom mesmo, foi bênção. Para mim, olha, foi uma experiência fenomenal, foi tremendo. Deus estive lá os 3 dias, né? Estive com o pastor Marcos e foi muito bom. Deus muito bradou, bom mesmo. Deus bradou. Foi desafiador, né? Tudo na obra de Deus é desafio, né? Mas Deus nos ajudou, foi Deus purinho. O pastor Edivaldo mandou mensagem da paz do Senhor, graça e paz. Peço desculpas pela minha ausência. Abraços em todos. Eugênio não pôde estar aqui com a gente, mas a semana que vem ele vai estar aqui. Pastor Edivaldo, Deus abençoe sua vida. Amém. Dá um abraço aí, pessoal. Um abraço pro meu pastor, dá um abraço da missionária, filhona aí, tá? O pessoal todo aí. Deus abençoe, meu querido. Eu até brinquei com ele um pouquinho, falei, olha, pastor, você está atrasado, eu brinquei com ele ainda. Um abraço no Bispo Alex, um abraço no meu amigo e meu irmão. Amém, meu lindão. Beijão no seu coração, viu? Então, Bispo, igual a gente estava falando, né? O Compact, se as pessoas pudessem ter uma dimensão do que é isso. A primeira vez que eu vi, que foi aqui na casa de Abraão, que eu pude ir conhecer a primeira vez,
Desde a primeira vez eu gostei muito, porque é muito bom. Os cultos em si é tremendo. Sim, uma benção, uma benção. As reuniões, né, são tratadas muitas coisas. A primeira vez que eu fui, ainda estava com o pastor Tiago, né? Sim, sim. Mas desde a primeira vez que eu fui, foi muito bom. Foi uma benção. No sábado passado que teve, foi tremendo. Céu na terra, né? Foi. Deus renovou. Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi lindo. Palavra tremenda do pastor Marcos. Foi lindo, foi tremendo. Pastor Marcos é uma benção, homem de Deus. E agora o pastor vai trazer uma palavra pra Amém, gente. amém. Vamos lá, amém. Uma palavra que o Senhor tem carregado, né, no meu coração. Eu gosto muito desse personagem, me identifico muito com ele. Já até ministrei algumas vezes sobre ele. O nome dele é Neemias, para não fazer o suspense, né? E eu queria ler o texto da palavra de Deus, que se encontra em Neemias, capítulo 1 mesmo, né? Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, ou Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anânia, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E aí por aí vai. Esse personagem, Neemias, me cativa muito, me inspira, né? Porque uma pessoa, um líder, por que Deus coloca ele numa posição de liderança? Eu aprendi que o líder não é aquele que manda, mas aquele que inspira pessoas. O líder, ele não é colocado ali para manipular pessoas, nem para mandar em pessoas. Embora isso faça parte, às vezes ele precisa dar algumas ordens, algumas diretrizes, mas prioritariamente um líder ele está ali não para mandar, mas para inspirar e para formar e para desenvolver pessoas, né? Então, ao ler Neemias, só de ler a biografia, a passagem, o que ele representa, a vida dele já inspira, né? Já me inspira. E a gente vê esse texto aqui que é conhecido, né? Enfim, a gente sabe que Neemias era copeiro do rei, trabalhava no palácio, tinha um bom emprego, comia da comida do rei, embora naquela época tinha o copeiro até mesmo para a segurança do rei, porque muitos reis morriam por envenenamento, e ali ele estava meio na berlinda, né? Se tivesse envenenado a comida, ele era o primeiro que ia. Mas então, é um cargo de confiança. Neemias era uma pessoa de confiança, Neemias era um cara confiável, servia, e naquela época o servo, o copeiro, ele tinha que se apresentar não de qualquer jeito, mas ele tinha que ter uma postura, uma alegria. Afinal de contas, ele servia um rei, um dos maiores reis da época, mas ele recebe uma notícia. Ele recebe uma notícia de que Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam em desprezo, em opróbrio, em miséria, os irmãos, as pessoas de Jerusalém. Ele ouve aquela notícia, e é interessante que muitas vezes você que está me ouvindo, eu não sei como é que foi o seu chamado, como é que Deus te chamou para a obra ou para o evangelho. Talvez alguns tiveram uma revelação, uma palavra profética, um anjo apareceu,
uma revelação, um sonho, uma palavra saltou, né, e veio, queimou no seu coração, e Deus, você se sentiu chamado, talvez numa festividade, numa conferência, num congresso. Eu não sei como é que foi o seu chamado. Eu sei que o chamado de Neemias para a obra foi através de uma má notícia. O livro de Neemias começa com uma má notícia. O livro de Neemias começa, péssima notícia. Uma notícia de miséria. Querido, eu não sei como é que começou o seu dia. Como é que foi o seu dia hoje? Não sei se você recebeu alguma má notícia, né? Agora, o interessante, missionária, não é só a má notícia que Neemias recebeu, mas como ele reagiu. Ele reagiu triste, como um ser humano, como um líder, né, que muitas vezes recebe alguma palavra e isso entristece e a gente chora. Quantas vezes a gente recebe uma palavra, recebe uma situação, ou passa por situações que fazem a gente chorar, faz a gente baquear, né? Talvez você que está me ouvindo aí já passou por isso ou está passando por isso, mas o que me chama a atenção de Neemias é a forma que ele reage, porque má notícia todo mundo recebe. Má notícia Neemias recebeu, mas um homem de Deus, ele pode baquear, ele pode cair, pode ter alguma situação, pode ficar triste, mas um homem de Deus, ele sempre vai reagir. A Bíblia diz que o justo pode cair, né? Mas o Senhor o levantará. E talvez você está aí baqueado, triste, mas o Senhor tem uma palavra hoje para te levantar, para te restaurar, uma palavra para te encorajar. E na verdade, aqui o chamado de Neemias foi uma má notícia, gente. Não foi um anjo que apareceu para ele, não foi um profeta que disse isso que não. O chamado dele foi uma má notícia. E ele se sentiu inspirado, encorajado para ir até a sua terra natal e restaurar os muros. Amém? Gente, às vezes, quantas vezes você recebe alguma palavra e te dá um impulso do Espírito? Eu vou fazer. Mas sabe o que eu aprendo com Neemias? A Bíblia fala aqui, eu gosto muito de me aprofundar no texto, quando ele recebe, outros já tinham recebido essa palavra antes, essa notícia, mas eles foram repassar a notícia. Mas Neemias recebe a notícia e ele resolve fazer algo. Ele resolve falar, eu não vou ficar com essa notícia só, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Irmãos, às vezes nós recebemos uma notícia ou vemos, né, algo negativo, vemos problema na cidade, né? Vemos um buraco na cidade, ou na sua igreja, ou na sua casa, ou na sua família. Gente, pessoas comuns só vê problema. Pessoas que andam no sobrenatural se apresentam como solução. Amém? Pessoas diferentes. Por que o livro se chama Neemias? Porque Neemias era um cara que recebeu uma má notícia, mas ele não ficou só na má notícia. Ele se apresentou como alguém que poderia ser usado por Deus para dar solução àquele problema. Ei, você que está me ouvindo, quem é você? Você é aquele que só ouve a notícia ou você se apresenta como a solução da má notícia? Você é aquele que só vê problema ou você é aquele que busca em Deus a solução para resolver o problema? Nessa noite, acredito que Deus está despertando você, meu amado, minha amada, para ser o instrumento de Deus. Quando recebi o convite para o Compac, o Senhor falou, não é um cargo, é uma causa. E se Deus fez você ser chamado, é porque eu quero te levantar, não por causa de evidência, para ser conhecido, não, por causa da causa do Evangelho, a unidade da igreja. E Neemias se sentiu desafiado aí, só que tem um porém, ele chorou, assentou, isso todo mundo faz. Isso pessoas comuns fazem, mas jejuar e orar só quem é de Deus, só quem é cheio do Espírito Santo, só quem é cheio da palavra. E uma coisa que eu gosto muito de averiguar nos textos é alguns detalhes.
Quando ele recebeu a notícia missionária, estava no mês de Quisleu, ou Kislev, que é entre outubro e novembro no calendário hebraico, no calendário judaico. Então, a Bíblia diz que ele ora, jejum. Então, mais ou menos nessa época, né? Está se preparando lá para o Natal. Estou brincando. Recebe uma má notícia entre esse mês. E ele fica chorando, lamenta e ora e busca. E ele entra num período de jejum, de consagração. E ele ora, ele busca o Senhor. E aí, quando a gente vai para o capítulo 2... diz assim, ó, olha o capítulo 12 como começa. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei vê aquela cena e fala assim, peraí, você está triste, o que está acontecendo com você, Neemias? Eu sempre te vejo alegre, eu sempre te vejo para cima, para frente, você sempre é um cara bem-humorado, um cara com autoestima. O que está acontecendo? Algo muito certo está acontecendo com você. Você não é assim. E Neemias abre o coração. E muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração. E abre o coração para o rei. E repare bem, ele recebe a notícia no mês de Kislev. E aqui nós já estamos no mês de Nissan. Nissan já é abril e março, abril. Quanto tempo ele ficou calado ali? Calado em oração e em jejum. E aqui ele chega diante do rei, o rei, ele abre o coração para o rei e ele pede ao rei para voltar a Jerusalém. E se você estudar bem o texto de Neemias, você percebe que ele tinha um grande desafio pela frente, que era reconstruir as muralhas, o muro de Jerusalém. Poxa, uma cidade cercada por muros. E se você for mais detalhado ainda, você vai perceber que ele conseguiu isso em 52 dias. Tempo recorde. Né? Um grande desafio, sozinho, ele partiu sozinho. Depois, lógico, outras pessoas se agregaram ao projeto. Outras pessoas, Deus deu estratégia, Deus deu cartas para ele, o rei, né? Através do rei. Deus deu madeira, tudo o que ele precisa, toda a provisão que ele precisava para cumprir o propósito, Deus deu. Em 52 dias ele cumpriu aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Só que sabe quantos meses ele orou? De outubro, novembro a março, abril. Ou seja, ele orou uns 4, 5, 6 meses. Para poder se cumprir. Entende uma coisa, irmão? Entenda uma coisa, minha irmã. Talvez você está diante de um grande desafio, de um grande projeto, de uma grande situação, de um grande, sei lá, de alguma má notícia que você recebeu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua situação, mas sabe de uma coisa, vamos aprender com Neemias? Amém? O desafio pode ser grande, mas Neemias, ele conseguiu em 52 dias, ele agiu em 52 dias, mas ele orou em 4, 5 meses. Quanto mais você ora, mais você passa nas regiões celestiais, menos tempo você vai passar com os problemas. A equação do reino é essa, querido. A equação de Deus é essa. Quanto mais eu passo tempo em comunhão com Deus, quanto mais eu passo tempo aos pés do Senhor, quanto mais eu passo tempo nas regiões celestes com Deus, quanto mais eu passo tempo aos pés do Senhor, quanto mais eu passo tempo nas regiões celestes, Ela vem em tempo recorde, como foi completa. Por quê? Porque ele conseguiu êxito na guerra terrena. Porque antes de ganhar na terra, você precisa ganhar nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e poderes. Então ele ganhou dos principados. Ele orou porque Deus já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz que nós já somos abençoados
com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Pode ver, Jesus, depois de um dia de trabalho, ele nunca começava outro dia de trabalho sem antes comparecer às regiões celestiais, sem antes falar com o Pai. Então o nosso erro muitas vezes é esse: nós estamos diante de uma grande demanda, um grande desafio, e nós passamos mais tempo resolvendo os problemas e menos tempo orando, buscando ao Senhor. Por isso que eu entendo o que você falou do pastor Marcos. Entende agora? Compreende isso? Olha para a vida de Jesus. Por que Jesus conseguia expulsar demônio que os discípulos não conseguiam? Veja da onde Jesus estava vindo, do Monte da Transfiguração, gente. Né? Por que Jesus teve uma palavra para aquela mulher pega em adultério? A Bíblia diz, começa o texto, João 8, que ele desce do monte, vai para o templo, está ensinando, daqui a pouco chega. Quando chegam os fariseus, os escribas lá com a mulher, Jesus já tinha uma palavra, porque ele já tinha comparecido às regiões celestes. Que bênção. Amém, 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 queridos. Então comece o seu dia na presença de Deus, porque você já vai ter as respostas dos problemas antes dos problemas virem. Amém? Por que Neemias marcou sua geração? Porque Neemias era um cara de oração, de jejum, de consagração. Entenda uma coisa, e é interessante, você prega essa palavra, porque é interessante que nesse mesmo livro, né, eu já fiz estudos do livro de Neemias e de Esdras, e eu entendo por que veio Esdras antes e Neemias vem depois. Porque Esdras, ele restaura o templo e Neemias restaura os muros. Esdras restaura a vida espiritual de Israel e Neemias restaura a vida política de organização de Israel. Sabe qual o princípio que eu aprendo aqui? Que primeiro Deus restaura o templo para depois restaurar as demais coisas. Glória a Deus. Primeiro, Deus, gente, Deus é intencional, Deus não erra. Aprenda a palavra de Deus. Às vezes você quer restaurar o relacionamento com o marido sem antes restaurar o relacionamento com Deus. Deus sempre vai começar pelo espiritual para depois restaurar o material, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro Deus fez os céus, depois fez a terra. O véu do templo, quando Jesus disse está consumado, o véu rasgou de alto a baixo. Deus está falando todo momento. Às vezes nós queremos restaurar a vida financeira. Não, restaure a vida espiritual primeiro e as demais. E Ele vai te dar sabedoria para restaurar a vida financeira. Neemias tinha que restaurar o muro. Primeiro ele foi às regiões celestiais, porque é de lá que nós recebemos as instruções. Os magos, quando foram até Jesus, eles não foram com GPS terreno, mas eles foram com GPS espiritual. Eles foram olhando. O povo de Israel, quando estava no deserto, eles tinham que olhar para o alto para receber direção da nuvem e da coluna de fogo, porque a direção para as coisas da terra nunca vai estar na terra, sempre vai estar no alto. Entenda isso, meu querido, entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão. Tem pessoas que falam assim, eu vou sair da igreja para resolver o problema. Não. Fica na presença de Deus. Não se afaste de Deus, não. Porque a Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É Ele, a solução está nele, Ele é o remédio, Ele é a cura. A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos aprender com Neemias, possamos aprender com esse texto, possamos aprender com a palavra de Deus, possamos aprender. Talvez você esteja me ouvindo aí aflito, como Neemias estava, triste, cabisbaixo, choroso, né? Sem respostas,
Querido, sabe de onde vem a sua resposta? A sua resposta vem de Deus. A sua resposta vem de Jeremias 33. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas você vai saber se você clamar ao Senhor, aos céus. Os céus têm resposta para a terra. Glória a Deus. Esse filme se apega em Deus e faça diferença. O segredo é fazer diferença. Se apegar em Deus, confiar em Deus e fazer a diferença. Né, amém? Isso aí, missionário, é isso aí. O Murilo entrou aqui, está aqui com a gente, amém. Eu não tinha visto. Ele mandou aqui, Pai do Senhor, povo de Pai Deus, Senhor, não Murilo, está aí, Deus mas abençoe. meu coração está aí com vocês. Amém. A missionária Kelly vai tirar de letra. Ih, tá uma bênção aqui, hein? Se quiser, a gente vai até 1 da manhã, 2 da manhã. Tá fluindo aqui, irmão. Pastor Edivaldo mandou aleluia, glória a Deus. Abraço a todos os amigos. Amém. Amém. Benção. Que bênção, amém. né, pastor? Amém. Que palavra tremenda. Glória amém. a Deus. Amém. Na verdade, assim, eu falo assim que as coisas de Deus são tão simples. Se as pessoas pudessem entender isso, que é uma coisa simples que faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. E as respostas já estão claras, né? A revelação já está pronta. É só a gente buscar, cavar, estudar, se dedicar um pouquinho mais. E Deus a Bíblia já é a palavra de Deus, né? Então é Deus falando. As respostas já estão aqui. Sim. Né? A gente precisa só buscar. Basta o querer. Basta o querer. Basta o querer. Não faça como a mulher no fluxo de sangue, né? Porque demorou 12 anos com um problema para buscar Jesus no final, né? É claro que deve buscar, é tremendo o exemplo dela, ela foi, tocou na orla, mas talvez você não precise demorar 12 anos. Hoje mesmo você já pode clamar. Amém? Exatamente. Hoje. É isso aí. Hoje mesmo você pode clamar, você pode buscar, você pode fazer diferença onde você está. E a gente tivemos uma live aqui na segunda-feira, que foi eu e meu esposo. Que bem. E a palavra minha foi exatamente aí, essa. Glória aí. O Espírito testifica, né? E eu foi exatamente isso que eu falei. Eu falei assim, nós temos que confiar, nós temos que se apegar e fazer a diferença. Amém. Faça a diferença, confia. A gente costuma dizer, não importa o problema, não importa o que você esteja passando, acredita, porque Deus faz milagres. Amém. Né, Deus pastor? é Deus de milagres, Deus é Deus tremendo, glorioso, né? Servir esse Deus é muito bom, gente. Deus É é muito maravilhoso. bom, Deus é maravilhoso. Pastor, o senhor quer deixar mais alguma coisa? Quer falar mais algo? Amém. Eu queria, antes de orar, né? Pode orar, né? Orar por você, de repente que está passando por alguma situação, deixar o meu abraço a todos os amigos, ao Murilo, ao pastor Divaldo, pastor Felipe, pastor Jean, todos os ouvintes. Pastor aí. Marcos também, que Pastor Marcos, né, pastor Tava Marcos? caminho, Amém, pastor Marcos. Mas não deu para vir. Amém, problema. amém. A gente vai estar orando pelo Senhor aí também. Imprevistos acontecem, né, gente? A gente está sujeito a estas coisas, mas deixar o meu carinho, o meu abraço a todos. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo aí disponibilizado para nós, por permitir entrar aí na sua casa, no seu carro, né? Permitir a nossa voz chegar até o teu coração. E espero e creio que essa palavra tocou em alguém, possa servir para a tua vida, para alguém, amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa buscar acima de tudo o Senhor, porque a solução da terra está no céu, a instrução, a direção está no céu, amém? Então busque o céu, busque o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, pastor. Podemos orar? Amém. Então, Amém. onde você estiver, se ligue com Deus. Se você puder fechar os olhos, feche seus olhos, amém? Quero orar pela tua vida. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, sendo voz, sendo um canal de bênção para esse ouvinte, para esta ouvinte. Eu não sei qual o problema que alguém possa estar passando, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor tem as respostas. Como um antigo hino diz, Jesus Cristo é a resposta certa para os dias atuais,
para a sua demanda. Senhor, que o Senhor venha tocar nessa vida, nesse casamento, nesta família, nesse filho, nesse homem, nessa mulher que está me ouvindo agora. O Senhor venha penetrar no coração, removendo as escamas, removendo, Senhor, a obscuridade da alma, trazendo luz a este coração, trazendo revelação a esta alma, a esta vida, quebrando as correntes que prendem este homem, essa mulher. Ou Senhor, ou talvez é alguém que está me ouvindo que está sem direção, está desesperado, está aflito porque ouviu algo que não esperava, ou talvez tenha ouvido algo que tirou, Senhor, a paz. Mas eu quero declarar que o príncipe da paz, que reina, que governa todas as coisas, venha penetrar nesta alma, nesta vida, neste coração. Que o Senhor entre com providência, o Senhor abra portas, que o Senhor escancare as janelas do céu e traga a bênção sobre essas vidas, traga o escape, traga o socorro, traga o alento, traga o conforto, traga o consolo, traga a direção, Senhor. E desde já, alguém que está enfermo, Senhor, ou com algum diagnóstico, ou desenganado pelos médicos, Senhor, eu não sei qual a situação, mas Tu sabes. E o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus, o Senhor dos exércitos, que guerreia a nossa causa. E assim como o Senhor deu a vitória a Neemias, e o Senhor deu estratégias, e o Senhor fez ele se posicionar, que o Teu filho tenha ânimo, coragem para se posicionar, e Senhor, e buscar a direção, e que o milagre, Senhor, seja estendido a esta vida, a esta casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a Tua bênção, o Teu favor e o Teu milagre, Senhor. Traga ânimo, traga alegria, traga força, traga, Senhor, refrigério para esta alma, para esta vida, em nome de Jesus. E que toda ação maligna, toda ação demoníaca, desde agora caia por terra, em nome de Jesus. Que o Teu filho e a Tua filha receba a vitória que vem do alto, para a glória e o louvor do Seu nome, Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao bispo que está Amém. aqui com a gente. Amém. Quarta-feira que vem, o pastor vai estar aqui com a gente, ele vai poder falar mais sobre a Bíblia, vai falar nomes, então fica ligadinho aí com a gente. Quarta-feira que vem a gente está aqui. Quero mandar um grande abraço pro Murilo, pra Gi, que fez falta. Quarta-feira que vem ele que vai estar aqui, gente. Pro meu esposo que está aqui e para todos vocês. Compartilha essa live, manda para mais um e Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Paz. Deus abençoe a todos.